Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, daremos continuidade ao nosso conteúdo sobre regressão linear, ensinando um pouco sobre o processo de interpolação e extrapolação, que ajudam muito na realização de problemas envolvendo a engenharia química. Mas, antes de tudo, você sabe qual é a diferença entre a interpolação e a extrapolação? Enfim, ambas são usadas para determinar uma função ou um conjunto de funções analíticas com base na observação de dados previamente conhecidos. Assim, podemos estimar valores hipotéticos para uma variável. Vamos a um exemplo. Suponha que foi-nos dado essa tabela com diversos valores relacionando a temperatura, a nossa variável independente x, com o calor específico, nossa variável independente y. Se quisermos descobrir o valor específico para uma determinada temperatura que não está presente nessa tabela, utilizaríamos a interpolação ou extrapolação dependendo do nosso valor de x. A interpolação é utilizada quando queremos prever o valor de y para uma variável x que está no meio dos nossos dados. Como nossa tabela compreende os valores entre 20 e 50, para qualquer valor x escolhido dentro desse intervalo, será realizada uma interpolação. Já a extrapolação é usada quando nossa variável x está fora do intervalo dado. Então, para qualquer valor menor que 20 ou maior que 50, aplicaremos a extrapolação. Mas atenção! Entre os dois métodos, é preferível utilizar a interpolação, pois a probabilidade de obtermos uma estimativa válida é maior. Quando usamos uma extrapolação, estamos fazendo a suposição de que a nossa tendência observada continua para valores de x fora da faixa que usamos para formar o nosso modelo. Por isso, devemos ter cuidado. Agora, vamos partir para alguns exemplos de interpolação. Primeiramente, vamos apresentar a interpolação linear. Ela é o método mais simples em que se utiliza uma função linear p de x, um polinômio de primeiro grau, para representar por aproximação uma suposta função f de x que originalmente representaria as imagens de um intervalo descontínuo contido no domínio de f de x. A interpolação linear entre dois pontos, x0, y0 e x1, y1, pode ser deduzida usando-se proporcionalidade, em que y menos y0 dividido por x menos x0 é igual a y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. E assim a gente pode isolar o nosso y e teremos essa seguinte fórmula. Y é igual a y0 mais a diferença entre y1 e y0 multiplicado por x menos x0 dividido por x1 menos x0 em um ponto xy. Essa equação ela fornece o valor de y dado o valor de x do ponto P igual a xy, pertencente ao segmento de reta definido por dois pontos, que seria o x0, y0 e x1, y1, como se pode ver no gráfico aqui abaixo. Agora vamos a um exemplo. Digamos que queremos calcular P de 0,2 a partir dos pontos que nos foram dados. Então, nós temos que o nosso x0 será 0,1, nosso y0 será igual a 1,221, nosso x1 será igual a 0,6, nosso y1 será 3,320. Com base na fórmula que nos foi dada para a interpolação linear, escreveremos que P de x será igual a y0, 1,221, mais y1 menos y0, 3,320 menos 1,221. Tudo isso multiplicado por x menos x0, que seria x menos 0,1, dividido por x1 menos x0, que é 0,6 menos 0,1. E fazendo os cálculos, podemos concluir que P de x será igual a 1,221 mais 4,198 multiplicado por x menos 0,1. Então, para a gente descobrir o nosso P para 0,2, basta a gente substituir o nosso x por 0,2. Então, faremos 1,221 mais 4,198
multiplicado por 0,2 menos 0,1. Chegaremos à conclusão que o nosso P para 0,2 será 1,641. O nosso segundo tipo de interpolação é a interpolação polinomial. A gente denomina a interpolação polinomial quando uma função interpoladora p de x é um polinômio. Os métodos de interpolação polinomial eles vão diferir uns dos outros quanto à técnica de determinação do polinômio interpolador. Os erros de arredondamento eles vão diferir em cada caso, porque as operações elas vão ser conduzidas de formas um pouco diferentes em cada método, e a gente vai apresentar dois deles, o método de Newton e o método de Lagrange, começando pelo método de Lagrange. Vamos dizer que temos n mais 1 pontos, seria x0, y0, x1, y1, até xn, yn. Nós podemos representar nosso polinômio interpolador como y0 multiplicado por L0 de x mais y1 vezes L1 de x, e assim vai até yn vezes Ln de x. E o que é esse L? Esse L são os chamados fatores de Lagrange, e eles são dados como nosso L de x, L de k, no caso de x, vai ser a divisão entre x menos x0 multiplicado por x menos x1 até x menos xn por xk menos x0 multiplicado por xk menos x1 e assim vai até xk menos xn. Mas agora você deve estar se perguntando, que diabos é isso? E eu vou explicar para você. E para isso, nada melhor que um exemplo. Considere essa tabela que foi nos dado. Nós temos que nosso x0 será menos 1, x1 será igual a 0 e x2 igual a 2, enquanto o nosso y será y0 igual a 4, y1 igual a 1 e y2 igual a menos 1. E nós vamos usar o método de Lagrange para encontrar o nosso polinômio interpolador. E o que a gente faz? A gente vai escrever o nosso px, p de x, igual a y0 vezes L0 de x, mais y1 vezes L1 de x, mais y2 vezes L2 de x. E aí a gente precisa agora descobrir qual que vai ser o resultado de L0, L1 e L2. Para isso, nós temos um macete. Quando formos calcular, por exemplo, L0 de x, nós vamos desconsiderar os termos em que aparece o x0, ou seja, não vamos calcular x menos x0, nem x0 menos x0, porque isso vai tornar a equação inviável. A mesma lógica segue para os outros termos. Então, por exemplo, L1 de x, nós não vamos desconsiderar os termos x menos x1, como x1 menos x1, porque isso também vai tornar a equação inviável, assim como para L2 de x, a gente vai desconsiderar x menos x2 e x2 menos x2. Dessa forma, fica mais fácil de entender como funciona o método de Lagrange. Então, para L0 de x, nós vamos fazer o seguinte: x menos x1 vezes x menos x2, dividido por x0 menos x1 vezes x0 menos x2. Substituindo os termos, teremos que nossa equação será igual a x menos 0 vezes x menos 2, dividido por menos 1 menos 0, multiplicado por menos 1 menos 2. Isso vai ser igual a x ao quadrado menos x 2x, dividido por 3. E a gente faz a mesma coisa para L1 e L2. Nós teremos que L1 de x vai ser igual a x mais 1 vezes x menos 2, dividido por 0 mais 1 vezes 0 menos 2, e agrupando os termos, teremos que será igual a x ao quadrado menos x, menos 2, tudo isso dividido por menos 2. E para L2 de x, nós vamos ter que x mais 1 multiplicado por x menos 0, dividido por 2 mais 1 vezes 2 menos 0, será igual a x ao quadrado mais x, dividido por 6. Com isso, nós temos todos os nossos L's e podemos agrupar na forma de Lagrange. Então, nosso P de x será igual a y0, que será 4, multiplicado por L0
de x, que será x² menos 2x dividido por 3, mais o nosso y1, que será igual a 1, multiplicado pelo nosso L1, que a gente já sabe qual é, mais o nosso y2, que é igual a menos 1, multiplicado por L2 de x. E agrupando os nossos elementos, chegaremos ao nosso polinômio interpolador, que será igual a 1 menos 7/3 de x mais 2/3 de x². Agora vamos para o nosso segundo método, que é o método de Newton. Digamos que temos n mais um ponto distintos x0, y0, x1, y1 até xn e yn. E nosso polinômio interpolador vai ser dado por p de x vai ser igual a f de x0 mais f de x0, x1, multiplicado por x menos x0, mais f de x0, x1, x2, multiplicado por x menos x0, vezes x menos x1, e assim vai até f de x0 até xn, multiplicado por x menos x0, x menos x1, até x menos xn menos 1. E o nosso termo f de x vai ser conhecido como operador de diferenças divididas, e vai ser dado da seguinte forma. Nosso f de xi vai ser igual a f de xi, isso é um pouco óbvio. E o nosso f de x0, x1, x2 até xn vai ser igual a f de x1, x2 até xn menos f de x0, x1, x2 até xn menos 1 dividido por xn menos x0. Tudo isso que eu falei pode ter sido muito confuso, então tudo fica melhor com o nosso famoso exemplo. Então, aqui a gente tem uma tabelinha em que foi nos dado o nosso x e nosso f de x. Nosso x0 vai ser menos 1, nosso x1 será 0, nosso x2 será 2. Nosso f de x será 4, f x1 vai ser 1, e nosso fx2 será igual a menos 1. Então, a gente vai construir primeiro o nosso polinômio de Newton, e ele vai ser dado como p de x vai ser igual a fx0 mais fx0 e x1 multiplicado por x menos x0 mais f de x0, x1 e x2 multiplicado por x menos x0 multiplicado por x menos x1. Com isso, a gente vai primeiro calcular as nossas diferenças divididas dadas pela fórmula geral, e para isso a gente vai construir uma tabela. Para isso, vamos escrever uma coluna e colocar o nosso x0, x1 e x2, que será menos 1, 0 e 2, e na linha a gente escreve ordem 0, ordem 1 e ordem 2. Primeiramente, na ordem 0, a gente vai colocar todos os nossos valores para f de x. Então, nosso f de x0 será 4, nosso f de x1 será 1, e nosso f de x2 será igual a menos 1, como foi dito anteriormente. Agora, a gente vai começar os nossos cálculos para a ordem 1. Ou seja, primeiramente, a gente vai calcular o nosso f, x0 e x1. Dado pela fórmula, a gente vai ver que a primeira parte aqui vai ser o nosso f a partir do x1. A gente não vai contar o x0. Então, vai ser f de x1 menos essa segunda parte, que vai ser o contrário. A gente não vai contar o final. Então, vai ser f de x0 apenas. Então, será f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. E substituindo os nossos valores, que a gente já sabe, na ordem 0, teremos que será 1 menos 4 dividido por 0 mais 1, e tudo isso dará menos 3. Então, nosso f de x0 e x1 será igual a menos 3. Para f de x1 e x2, seguiremos a mesma lógica. Faremos f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x0. Isso será igual a menos 1 dividido por 2 menos 0, e isso dará menos 1. E por último, a gente vai calcular a nossa diferença dividida de ordem 2, que será f de x0, x1 e x2.
Para isso, a gente vai utilizar esses dois últimos valores calculados. Então, primeiramente, a gente vai fazer a subtração entre f de x1 e x2, então a gente não conta o x0, menos f de x0 e x1, então a gente não conta o x2. Então, lembre-se, a primeira parte, o f da esquerda, a gente não conta o primeiro x, e o f da direita, a gente não conta o último x. E tudo isso vai ser dividido por x2 menos x0. Então, substituindo os nossos valores, teremos que será igual a menos 1 mais 3 dividido por 2 mais 1. E tudo isso será igual a 2 terços. Assim, a gente tem todas as nossas diferenças divididas necessárias para escrever o nosso polinômio interpolador na sua forma final. Então, nós vamos ter que o nosso p de x vai ser igual a 4 mais x mais 1, que seria nosso x menos x0, multiplicado por menos 3, que é o nosso f de x0 e x1, mais x mais 1, que é o nosso x menos x0, multiplicado por x menos 0, que seria nosso x menos x1, multiplicado por 2 terços, que é o nosso f de x0, x1 e x2. E agrupando todos esses valores, teremos que nosso p de x será igual a 2 terços de x ao quadrado, menos 7 terços de x mais 1. Bem, agora você pode estar se perguntando, se eu tiver uma tabela com muitos e muitos pontos, quais eu devo escolher? Bem, se quisermos escolher um polinômio interpolador de grau n, devemos escolher n mais 1 pontos. Então, por exemplo, se quisermos construir um polinômio interpolador de segundo grau para um p de 1,4, devemos escolher, de acordo com a tabela, 3 pontos, ou seja, n mais 1, que mais se aproximam do ponto a ser interpolado. Então, para p de 1,4, vamos escolher nossos pontos de x que mais se aproximam de 1,4. Então, com certeza, escolheremos 1,3 e o 1,5. E o nosso terceiro ponto vai ser ou 1,2 ou 2,0. Entretanto, 1,2 é bem mais próximo de 1,4. Então, nós vamos escolher esses três valores. Então, teremos que x0 será igual a 1,2, x1 será igual a 1,3 e nosso x2 será igual a 1,5. Estamos chegando ao final do nosso vídeo e vamos falar rapidamente um pouco sobre métodos de extrapolação. Eles basicamente são bem semelhantes à interpolação, mas, como foi dito antes, é bom lembrar que seus resultados frequentemente estão sujeitos à incerteza. Então, vamos mostrar brevemente como realizar a extrapolação linear e a polinomial. A extrapolação linear, nela é criada uma linha tangente no final do intervalo dos dados conhecidos e essa linha ela é estendida além desse limite. Esse método ele vai resultar em bons resultados apenas se for aplicado para extrapolar algumas funções que sejam aproximadamente lineares ou se essa linha não estender para muito longe do intervalo de dados que a gente conhece. E a fórmula é basicamente a mesma para a interpolação. O nosso y de x será igual a y0 mais x menos x0 dividido por x1 menos x0 multiplicado por y menos y0. E agora, a gente vai falar um pouco sobre a extrapolação polinomial. Nesse método, vai ser feito uma curva polinomial através de todos os dados do intervalo ou dos dados bem próximos do final. Dessa forma, a curva resultante ela vai poder ser estendida além do intervalo de dados conhecidos. A extrapolação polinomial ela é tipicamente feita por meio da interpolação de Lagrange ou usando o método de Newton ou diferenças finitas para criar uma série de Newton que se adequa aos dados. O polinômio resultante ele pode ser usado para a extrapolação. E polinômios com ordens elevadas devem ser usados com cuidado. Bem, galera, do vídeo era isso. Esperamos que vocês tenham gostado e que os vídeos do nosso canal estejam ajudando vocês durante a graduação. Não deixem de curtir nossas redes sociais e também compartilhar nossos vídeos com seus amigos e amigas
para que nosso canal cresça e tenha maior visibilidade. Nós do PetEQ agradecemos a atenção.